Amigos, queridos irmãos, bom dia, que seu dia seja de luz e que todos nós possamos receber o amparo de Jesus, esse sol sublime, divino que nos aquece, que nos fortalece, que nos ilumina. Hoje, encerrando o capítulo, no último item, os últimos itens, necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente, por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. O que, ao contrário, usam mal da liberdade, que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, Mestre querido, que nesta hora possamos todos recolhidos refletir em nós mesmos, na nossa postura, na nossa vontade, no desejo de avançar. Que sejamos estimulados a cada hora com vigilância e com amor, e que a paz, a luz, a esperança seja timoneira de nossa vida. Que assim seja. Meus queridos irmãos, hoje o Evangelho vai nos mostrar a necessidade da encarnação. Às vezes nós perguntamos, né? Por que nós temos que reencarnar? Qual é a finalidade de vir à Terra? Será um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E eu pergunto, quem são os espíritos culpados? Quem nos culpou, se não foi nós mesmos, pela nossa consciência? Deus, nosso Pai de infinita bondade, nos criou simples e ignorante, mas não deu para uns o que não deu para outros. Todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes da verdade, do conhecimento, para que nós, à medida que vamos evoluindo, vamos reencarnando, nós vamos fazendo nossas escolhas.
E é importante também saber que para que a gente evolua, eu preciso de voltar à Terra, ter o relacionamento, estar num corpo para que eu possa relacionar e eu possa fazer dentro de mim o discernimento necessário entre o que posso e o que não posso, o que convém e o que não me convém. Então, a passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é uma necessidade para que todos possam cumprir, por meio da ação material, os desígnios cuja execução Deus nos confia. O que Deus nos confia? Deus nos deu todos os atributos. E Deus nos dá a oportunidade de escolha. Esse é um grande legado divino que todos nós recebemos. Por isso que uns caminham mais que os outros. E é necessário que todos nós somos obrigados a perceber e a trabalhar para o desenvolvimento da inteligência. Porque a inteligência é um atributo que estimula o pensamento, estimula a razão e amplia o nosso querer. Então, ele é um atributo de extrema importância para nós e soberanamente justo, né, que é o que Deus vem nos mostrar. E todos nós recebemos essa inteligência ou esses atributos de forma igual. Então, cada um tem um ponto de partida. Desde o estado de ignorância, às vezes nós tínhamos que nos defender, então nós íamos buscar a caça, mas cada um tinha as suas escolhas. Então nós desenvolvemos aptidões, desenvolvemos obrigações que vimos que tínhamos que cumprir, mas também podemos perceber que cada um faz as suas escolhas. Isso é liberdade de proceder. Então, é preciso que a gente compreenda que todos nós estamos sob o amparo de Deus nesta ordem universal, onde repousam as leis divinas, que são leis inexoráveis. E essas leis são estabelecidas pelo Criador, mas só que elas estão dentro de nós. Enquanto nós não compreendermos que nós estamos evoluindo para buscar implantar o reino de Deus em nossos corações, nós teremos dificuldades e muitas vezes nós não conseguimos evadir da responsabilidade perante as oportunidades que Deus tem nos dado para desenvolver a razão, para ampliar o discernimento, porque o discernimento, segundo André Luiz, ele é o leme da razão, para que a gente possa também buscar, por meio da inteligência, o conhecimento. E esse conhecimento, quanto mais eu vou adquirindo, mais eu vou assumindo uma responsabilidade diante dos fatos da vida. Então, o crescimento interior, ele dá através da viagem que o pensamento, essa parte psíquica nossa faz, de acordo com aquilo que nós já vivenciamos, que é o nosso inconsciente, é a nossa memória, é a nossa história. Então, aqueles traços do passado refletem no nosso consciente hoje, na nossa atual reencarnação. Por isso que nós precisamos compreender o papel da memória, onde ali estão arquivados todos os nossos registros, a nossa história, e cada um de nós angariamos aquilo que nós buscamos, aquilo que nos enobrece ou aquilo também que tem nos dificultado. E nem sempre nós conseguimos isso com uma certa rapidez e nem sempre com a mesma clareza. Então, todos nós temos comportamentos diferentes e durante a nossa vida, as execuções dos nossos atos, ele vai ficar restrito ao autoconhecimento de cada um, porque cada um vai resolver a sua vida, os seus conflitos, os seus relacionamentos, de forma com o conhecimento que tem. E hoje nós estamos vendo tanta violência, tanta agressividade, e isso torna indispensável, em qualquer situação, que os nossos compromissos sejam observados. Tanto os compromissos emocionais e morais, eles exercem um papel, eles têm um significado em nossa vida.
Então, é por isso que o nosso querido professor Eurípides tem nos ensinado o processo da reflexão, refletir diante dos atos, para que a gente amanhã não carregue mais o arrependimento. Quantas pessoas se arrependem dos seus gestos, mas esses gestos parece que já faz parte do cotidiano. Ele atropela aqui, pede desculpa ali, se arrepende, levanta, torna a fazer. Então, é importante que a gente assuma uma responsabilidade de que todos nós assumimos um compromisso com a nosso crescimento, com a nossa evolução. Então, a necessidade da encarnação, para uns, pode ser um castigo, mas para outros é uma situação de grande valor, e é por isso que o nosso querido irmão aqui, São Luís, ele nos faz uma nota que merece a gente estudá-la, porque ele diz assim: uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Sim, eu não posso sair do ensino fundamental do quinto ano e ir para o primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque deixei uma lacuna. Conhecimentos que me dariam condição para enfrentar uma nova situação. Então, a evolução, ela não dá salto. Por isso que a reencarnação, ela é sucessiva. E nós todos temos necessidade desta reencarnação. E é preciso também saber que, muitas vezes, aquele que não consegue chegar até as salas superiores do ensino médio, como falei, ele terá que repetir. E essas classes, que seja o trabalho que exige, são meios que o estudante vai alcançar para que ele possa vencer o período que ele não fez. E isso vai nos mostrar que todos nós somos convidados a rever o nosso passado, a rever os nossos atos presentes. E aqui o São Luís diz: outro tanto não sucede àqueles a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Essa se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. É quando tomamos consciência da nossa inoperância, do nosso descaso, de não termos tido atenção em tudo aquilo que nós estávamos passando, vivenciando. E assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio para que ele possa desenvolver a sua inteligência. E aí ele diz: contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo pela necessidade em que vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores desgraçados. E agora nós estamos sendo convidados a vivenciar períodos de grandes reflexões, porque estamos num período de transição. Aqueles que querem viver no mundo de provas e expiação voltarão, porque eles não se esforçam. Porque, na verdade, a vontade é o atributo que nós precisamos estar atento, porque é ela que nos estimula a crescer. Então, se a gente quer abreviar o tempo da reencarnação material, pode transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores, nós precisamos ter uma coerência de vida diante da lei. Nós sabemos que os espíritos, eles não podem encarnar uma única vez em determinado globo, porque eles não são capazes de admitir tudo aquilo que eles têm que fazer. É progressiva a nossa evolução. Então, nós temos que admitir que a Terra, todos nós que aqui estamos, temos ao mesmo tempo um nível intelectual e um nível moral.
E a diferença que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostra quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa de um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em eternidade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outra? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem sejo de reparar seus danos recíprocos. Ninguém é castigado. Nós aqui voltamos tantas vezes quanto for necessário, até que a gente liberte dessas relações que têm motivo ou têm ligações no pretérito. Então é preciso estabelecer uma base espiritual que sustente os laços da família e apoiar todos nós nos princípios verdadeiros da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Esse é o grande papel da reencarnação, estimular o progresso do espírito. Então, tanto o homem como a mulher conscientes formulam programas e os executam conforme as possibilidades que se dispõem. Esse programa se estabelece no mundo espiritual, quando nós vamos reencarnar. E nós, muitas vezes, precisamos entender o significado de estarmos ao lado desse ou daquele. E quando isso a gente já começa a perceber, é porque nós começamos a fazer reflexões mais expressivas e que nos dão um direcionamento melhor para a nossa atual reencarnação, a nossa atual existência. Amigos, é preciso alcançar uma maturidade espiritual, de acordo com os nossos esforços, para que a gente possa superar tantos conflitos, para que a gente possa vencer tantas dores. E quando nós agimos com prudência, com honradez, a sementeira de luz se transforma em claridades abençoadas para todos nós. Todo aquele que pretende alcançar paz e alegria amadurece pouco a pouco, enfrentando os seus problemas diários, procurando solucioná-lo, aceitando as ocorrências conforme se apresentam, mas nós gostaríamos, todos nós, de realizar todo o bem possível ao limite de nossas forças para que nós possamos sentirmos úteis. E assim nós vamos aguardando sempre um lugar no mundo das plenitudes, cujas complicações, sofrimentos já não mais existem. Por isso, a dor nos liberta e, quiçá, possamos compreendê-las como meio de nossa evolução. Nós queremos agradecer a Jesus por essa sublime manhã, pedindo a Deus que possa nos envolver nas vibrações do passe, sustentando-nos, fluidificando as nossas águas, sentindo a mansuetude dentro de nós. Ó Senhor, que as dádivas sacrossantas sejam o alimento vivo para os nossos pensamentos e que a doce paz possa nos levantar, erguer com bom ânimo e alegria para servir e amar o nosso próximo. Receba nos seus corações, amigos, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Deus nos abençoe e que sintamos agasalhados por seu amor. Que assim seja.